Seja bem-vindo ao Repórter Saúde, meu nome é Fernando Betete e eu quero falar com você hoje, junto com o Dr. João Haddad, que é médico e escritor do livro aqui, ó, Iodo, Água e Sal, a essência da sua saúde. Nós vamos falar um pouco sobre saúde cardiovascular. Você que me acompanha, eu estive recentemente nos Estados Unidos entrevistando o Dr. Stephen Sinatra, um dos nomes mais renomados em saúde cardiovascular do mundo. Foi ele, inclusive, quem introduziu o termo cardiologia metabólica. E preste atenção, o Dr. Stephen Sinatra, na entrevista que eu fiz com ele, que também está disponível na internet, é só você procurar aí Stephen Sinatra, Fernando Betete, cardiologia, você vai encontrar esse vídeo. Ele afirma que o colesterol não faz mal para o coração do jeito que se divulga, principalmente aqui no Brasil. Então vamos conversar com o Dr. João Haddad e fazer novamente essa pergunta, Dr. Haddad. Como eu estava falando, estive lá e o seu colega americano disse que o colesterol não é esse bicho de 7 cabeças. Qual a sua opinião sobre colesterol e saúde cardíaca? Olha, tudo isso que você está dizendo sobre o colesterol é uma grande verdade, né? É uma grande verdade, por quê? Porque realmente não existe comprovação científica no mundo que o colesterol causa qualquer problema no coração. O que é que as pessoas precisam saber? Falando assim, para as pessoas entenderem em casa, o problema não é o colesterol. Existe uma coisa chamada processo inflamatório subclínico. Por exemplo, uma inflamação, uma infecção que nós temos dentro do organismo, qualquer processo infeccioso. Esse processo infeccioso, ele que cria as condições propícias para que o colesterol ele passe de uma forma chamada reduzida para uma forma chamada oxidada, que é a tal da oxidação, tão conhecido aí no mundo hoje, né? A gente fala tanto em antioxidantes e é justamente essa deficiência de antioxidantes permite com que esse sistema reduzido passe a passar por uma fase chamada oxidado. E aí esse colesterol oxidado cria as condições propícias para se depositar na parede das artérias. Então assim, não é o colesterol em si que entope a parede da artéria, e sim um processo inflamatório subclínico, tão bem conhecido na medicina hoje. E é muito antigo isso aí, conhecido. Agora, quais tipos de atividades ou suplementos, já que a gente vai aqui excluir nesse primeiro momento a questão da alopatia, dos remédios propriamente ditos, né? Inclusive o Dr. Sinatra criou a solução de Sinatra, onde é um kit, um composto de suplementos que melhora sensivelmente a saúde cardíaca. Quais seriam esses minerais, essas vitaminas que ajudariam na saúde cardíaca? Bom, antes de falar um pouquinho sobre esses minerais, essas vitaminas que você está citando, eu queria dizer aqui que a primeira coisa para a proteção cardiovascular da nossa saúde é a alimentação. Porque essa história do colesterol que nós estamos contando aqui, a gente tem que lembrar que o colesterol, ele vem primeiramente do carboidrato. Ele não vem da gordura, como todo mundo pensa, colesterol, gordura. Não. O nosso corpo não transforma gordura em gordura. E o carboidrato, ele vem o carboidrato que vem da alimentação, é ele que vai se transformar em colesterol. Então, toda vez que você tiver algum distúrbio de colesterol, tem que pensar na sua alimentação, em primeiro lugar, e em segundo lugar, algum distúrbio hormonal. Você pode investigar que normalmente quando o colesterol desequilibra, você deve ter algum distúrbio hormonal e metabólico. Então, procurar as alterações hormonais. Por exemplo, um distúrbio de tireoide pode fazer alteração, por exemplo, do colesterol. E às vezes, nesse caso da tireoide, não tem nada a ver com a alimentação. Se a pessoa se alimenta bem, mas está com colesterol diferenciado, pode ser problema hormonal. Ela, por exemplo, diminui o carboidrato, o colesterol continua alterado, desconfia da parte, por exemplo, hormonal. Isso mesmo, né? E quanto aos elementos na alimentação ou na suplementação, que você pode suplementar, o primeiro deles, o mais conhecido, é o magnésio, né? O magnésio é essencial para o coração, para a parte cardiológica, para o corpo inteiro, mas para a parte muscular
e cardiológica. Ele é conhecido como o melhor antiarrítmico cardíaco do mundo, que é o quê? É o magnésio. E o nosso país é deficiente de magnésio. Então, nós temos que, muitas vezes, suplementar o magnésio. Você tem dor, tem cãibra, tem fadiga, você suplementa com magnésio, você vai ver quantos sintomas vão melhorar. Por isso, nós vamos fazer uma hora uma reportagem, vamos dizer assim, só falando do magnésio, os benefícios do magnésio são infinitos, vamos dizer assim, para o nosso corpo. Na solução de Sinatra, além do magnésio, tem uma molécula muito importante chamada coenzima Q10. O que ela representa na saúde cardíaca? Então, assim, essa coenzima Q10, para você entender em casa, é como se fosse uma vitamina que ela participa de um processo metabólico da função muscular, função cardiológica. Ela dá muito mais energia para a mitocôndria dentro da célula. Ela, dentro da casa de força da célula do músculo cardíaco, não é só do músculo cardíaco, é para o corpo inteiro, mas ela tira essa fraqueza do músculo cardíaco. Então, ela melhora esse desempenho, então melhora a contração, força do coração, a força e contração do coração também. E não dá fadiga, né? Aí não deixa dar fadiga. Então é uma vitamina essencial, vamos dizer assim, para o coração. Para o corpo inteiro, mas para o coração. Então, magnésio e essa coenzima Q10. Então, e hoje se encontra em qualquer farmácia de manipulação, você pode conseguir ela. Até pronta, né? Tem nos Estados Unidos, em outros países, tem como suplementação, chama coenzima Q10. 50, 60, 70, 100 miligramas diário é o suficiente para uma pessoa. E o magnésio, dependendo do tipo do magnésio. Tem o magnésio quelato, treonato, tem vários tipos de magnésio. De malato. De malato. Então, dependendo da necessidade que o médico vê para cada paciente, depende da quantidade que ele consegue ingerir, se vai ser em cápsula, se vai ser em porção ou em sachê, é isso aí. O médico que vai definir. E tem mais um elemento interessante, mais dois elementos, na verdade, de ribose. A ribose, que também é da parte cardiológica, que ela é um outro elemento que você também pode suplementar, de 250 até 700 miligramas diário, sem problema nenhum. Você pode dividir tudo isso em 2 vezes ao dia. Isso é suplementação, apenas uma suplementação nutricional. Os atletas podem usar isso aí, vão sentir uma grande diferença. Atletas, o ciclista, o corredor, etc. Vai sempre melhorar a performance cardíaca. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação, não. Sempre trabalhando nessas doses, sem problema nenhum. E ainda tem, dentro da solução de Sinatra, a L-carnitina. E a L-carnitina, que também tão conhecido aí na internet, né? Inclusive os atletas, os fisiculturistas e toda essa suplementação hoje tem muita informação sobre a L-carnitina, que ela alimenta os músculos, né? Melhora a força cardíaca, dá energia para os músculos do corpo. Então, e tem mais uma ainda que nós podemos acrescentar, que é o ácido málico, que é um espetáculo também. Então esse conjunto complementa essa fração de Sinatra. E melhora. Se você tem uma função cardíaca muito ruim, muito lenta, muito fraca, é um espetáculo para o coração. Em termos de tempo, né? Sempre as pessoas questionam a questão do tempo. Quando a pessoa começa a fazer essa ingesta, os seus pacientes, em média, qual que é a percepção de tempo que já começa a ter um diferencial? Alguns, em 3 dias. Eu tenho um exemplo de um paciente que tinha dor cardíaca, há 15 anos ele tinha dor cardíaca. E nós entramos com essa solução de Sinatra, e em 3 dias desapareceu a dor dele. Nunca mais voltou a dor dele. Um exemplo. Mas, em geral, com 15 a 30 dias, você já começa a perceber essa melhora na performance. Qualquer paciente. E essa suplementação deve ser constante, porque o músculo cardíaco é o músculo que mais trabalha, né? Exatamente. Suplementar sempre, né? E é lógico, sempre procurar o seu médico, ter um acompanhamento com o médico. Nós aqui não estamos descartando, né? Um médico que possa fazer a receita, acompanhar, orientar, ver os exames, fazer todo o acompanhamento médico. Conversamos aqui com o Dr. João Haddad sobre a saúde cardíaca. Até o nosso próximo encontro.